Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e no vídeo de hoje a gente vai falar isso mesmo que você tá vendo aqui embaixo. O tema de hoje é aborto. Gente, eu não vim aqui dar lição de moral em ninguém, eu não vim aqui falar se eu sou a favor ou contra. Eu só vim aqui contar a minha experiência pra vocês, a minha história de vida. E na verdade eu fiquei sabendo disso há pouco tempo, sabe? E é algo que me marcou bastante. Mas não me marcou pra ruim, me marcou pra algo bom. Incrivelmente, acreditem. Eu não sei como vão entrar aqui as pessoas nesse vídeo. Talvez as pessoas viram pelo título do vídeo a palavra aborto e muitas mulheres estão aqui nessa situação pensando em fazer isso. Talvez porque os pais vão colocar pra fora de casa, talvez porque o marido não vai aceitar, o namorado não vai aceitar, não vai assumir. Talvez essa menina que entrou aqui agora não tenha saída, não tenha pra onde ir. Eu não vou aqui, como eu falei, dar lição de moral em ninguém. Eu só vim aqui contar uma história pra vocês. E eu acredito que vai valer muito a pena ficar até o final. Eu acredito que se entrou alguma menina aqui, nesse vídeo, desse jeito, vai ser muito útil esse vídeo pra você. E é isso, gente. Eu espero que ajude. E não só para as meninas que estão nessa situação, mas também para as mamães, para as futuras mamães que vão engravidar daqui a alguns anos, para todas as meninas aí que pretendem aí construir uma família, um dia engravidar. Esse vídeo também é para você. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, né? Bom, gente, a gente vai começar esse vídeo logo, né? Que eu tô bem ansiosa pra fazer ele. Eu já adianto pra vocês que talvez esse vídeo seja o vídeo mais importante aqui do canal, tá, gente? Eu já adianto isso pra vocês. E a história que eu vou começar a contar pra vocês começa lá nos meus pais. Sabe, os meus pais, eles, na verdade, não era o intuito deles, eu acho, casar, mas eles tiveram relações sexuais e aí a minha mãe engravidou da minha irmã mais velha, e eles se casaram meio que por uma pressão da minha avó, que a minha avó, ela era cristã, então a minha avó meio que obrigou, assim, a casar, botou uma pressão muito grande, porque ela tinha medo da minha mãe ter filhos de vários homens diferentes, então ela optou por isso, sabe, por colocar aquela pressão pra eles se casarem. Eles se casaram e minha irmã foi crescendo e minha irmã já tinha nascido, né, quando eles se casaram. 4 anos depois, a minha irmã já tinha 4 aninhos de idade. A minha mãe não estava legal no casamento. O casamento deles, na verdade, estava um lixo. Essa que é a realidade. O casamento dos meus pais não andavam bem das pernas. Estava um lixo, eles mal conseguiam se olhar dentro de casa. E aí vocês adivinham o que aconteceu nesse meio tempo que a minha irmã tinha 4 anos de idade? A minha mãe descobriu que ela estava grávida. Estava grávida de mim. E ela já estava sofrendo muito nesse casamento, sabe? Era um casamento realmente desgastante. E nisso, quando a minha mãe ficou sabendo que ela estava grávida de mim, ela entrou numa depressão profunda na mesma hora, sabe? E durante todo o período foi desse jeito, até que ela procurou uma tia de família, uma tia da nossa família que praticamente fazia todos os abortos aí da família. Quem procurasse era ela que indicava o lugar para se fazer o aborto ali, né? E ela procurou essa tia porque para minha mãe não tinha saída, não tinha opção, ela não podia voltar para casa dos pais. Era aquilo ali, sabe? Era aquela situação que ela tinha, ela não via nenhuma saída. O meu pai, na mente dela, não iria aceitar de maneira nenhuma mais um filho. Enfim, foi um momento muito desesperador quando ela descobriu a minha gravidez. E nisso ela foi até essa tia que fazia esses abortos, sabe, na família. E inclusive essa tia, gente, tinha feito até o aborto da própria filha dela, sabe? Ela tinha levado a própria filha para abortar tempos atrás, porque a menina era muito nova, então ela levou para abortar. Isso a minha mãe me contou faz pouquíssimo tempo. Alguma parte da história eu já sabia, mas essa questão do aborto não. E aí ela foi lá até essa tia e conversaram, sendo que quando a minha mãe chegou lá, já, tipo, bem aliviada, porque ela pensava, não, eu vou só abortar e pronto.
esse problema vai acabar, eu vou acabar com esse casamento e pronto. Sendo que ela foi surpreendida quando ela chegou lá, porque essa tia simplesmente olhou pra ela e falou assim: Márcia, infelizmente eu não vou poder te ajudar, não. E a minha mãe não entendeu nada. Ela falou, tipo, por que você não vai poder me ajudar? Por que será que você não vai poder fazer nada por mim, já que você ajuda tantas pessoas? Ela simplesmente olhou pra minha mãe e falou: eu não vou te ajudar nisso, não. Eu não vou fazer parte desse aborto, não. E a minha mãe voltou pra casa. Minha mãe voltou pra casa muito triste, muito decepcionada, sem rumo, sem saber o que fazer, porque aquela era a saída que ela tinha naquele momento. E eu não julgo essa atitude da minha mãe de maneira nenhuma, porque foi um momento muito difícil pra ela. Eles nem tinham condições de manter a minha irmã, imagina, e tá grávida de novo, e o casamento tava indo pras cucuias, então, enfim. Ela foi pra casa, esperou algum tempo, até que ela resolveu contar pro meu pai, sabe? Meu pai ainda não sabia até então que ela tava grávida. E ela, triste, colocou lá o teste de gravidez em cima da mesa pro meu pai dar uma olhada, e ela tava chorando no quarto. Quando meu pai chegou, viu o papel em cima da mesa e descobriu que era um teste de gravidez de sangue e minha mãe estava grávida. E para surpresa da minha mãe, meu pai, ele não ficou bravo, ele ficou alegre. E nisso o tempo foi se passando, eles continuaram casados. O casamento continuou ruim durante todo o período da gestação. Minha mãe chorava, minha mãe conta sempre pra mim que ela chorava, tipo, de noite na minha gestação. Eu não era uma filha planejada, eu não era uma filha desejada. Eu não fui desejada durante todo o período de gestação da minha mãe. Na verdade, eu fui inconveniente, eu era uma criança inconveniente, não era pra eu estar ali naquele momento, naquela situação. Enfim, até que chega perto do momento de descobrir o sexo, então a esperança da minha mãe era que fosse menino, já que na cabeça dela, meu pai queria que fosse um menino, já que ela já tinha uma menina, ela queria que fosse um menino. E enfim, ela descobriu que não era um menino, era uma menina, novamente. E isso entristeceu ainda mais, sabe? Era baque atrás de baque, porque era uma decepção, né, atrás de decepção. Enfim, chegou o momento do parto. Minha mãe teve um parto muito difícil. Ela ficou durante muitos dias ali sofrendo pra me ter, sabe? Pra me ganhar. Ela ficou, acho que 2, 3 dias ali tentando, forçando o parto normal. E no fim ela teve que ter uma cesárea. Foi uma cesárea desastrosa. Ela sofreu muito, os pontos arrebentaram. E foi aquela coisa terrível, sabe? Enfim, o que eu quero dizer com isso é que a minha história tinha tudo pra dar errado. No meu nascimento, quando eu nasci, fui pra casa, a minha mãe já ficou muito triste porque o meu pai foi embora, eu não quis ficar lá com ela. Durante na verdade, os 3 partos da minha mãe foi dessa forma. Mais pra frente, minha mãe engravidou do meu irmão, então durante os 3 partos meu pai não quis ficar na sala com ela, não quis acompanhar. E no meu também foi dessa forma. E minha mãe foi pra casa comigo, e durante todo o período que eu era bebê, minha mãe conta que eu era uma criança muito difícil. Muito difícil porque eu chorava dia e noite sem nenhum motivo aparente. Eu chorava, chorava, chorava e nisso ela não dormia, simplesmente ela não dormia. De tanto que eu chorava, e passou-se meses dessa forma. E até quando eu cresci mesmo, fui crescendo, tendo mais idade, vamos dizer assim, eu era uma criança muito difícil, eu era uma criança difícil para comer. Eu era uma criança, vamos dizer assim, meio que azarada, porque eu era, por mais que eu fosse quietinha, eu sempre era que me machucava mais. Tanto é que eu conto pra vocês aí nas experiências com Deus, alguns momentos desses livramentos que eu tinha, porque eu era quietinha, eu era tranquila, porém eu me machucava à toa. Parecia que realmente era uma coisa espiritual, porque realmente era tipo, quase que sempre, uma vez no mês eu tava cortada em algum lugar. Então, minha mãe teve essa gravidez difícil, ela teve uma filha muito difícil. Não digo de personalidade, nem nada disso, mas é porque eu dei realmente muito trabalho desde a gravidez, que era o desejo da minha mãe naquele momento abortar. E, enfim, gente, eu cresci. E pra dizer pra vocês, na verdade, hoje eu sou... Parece ironia do destino, né? O casamento dos meus pais não iam bem, mas desde pequenininha, sempre que eles brigavam,
Sempre que minha mãe botava o meu pai para dormir lá fora, sempre que ela jogava as roupas do meu pai pela janela, era eu que de madrugada ia escondido e dava a chave pro meu pai entrar para que eles ficassem bem de novo. O casamento dos meus pais melhorou. Hoje, tanto é que eles estão casados até hoje, tem um casamento excelente. Eles não desistiram ali do casamento. E por que eles não desistiram desse casamento? Por conta da minha gravidez. Da minha gravidez não, né? Da gravidez da minha mãe, que estava grávida de mim. Por conta daquele momento que minha mãe descobriu que ela estava grávida, eles não se separaram, porque eles estavam prestes a se separar, mas eles tiveram que ficar juntos, foram meio que obrigados. Nesse meio período, os meus pais aceitaram Jesus. Primeiro a minha mãe, ela estava grávida de mim, e ela foi batizada, eu estava quase nascendo, e eu costumo dizer que eu fui batizada num período de 2 vezes, sabe? Eu fui batizada 2 vezes. Quando eu estava grávida, quando minha mãe estava grávida de mim, comigo na barriga, e quando eu me batizei aos 15 anos. Na minha igreja anterior, eu só podia me batizar a partir dos 15, eu acho isso bem legal. Eu me batizei aos 15 anos, então eu posso dizer que eu fui batizada 2 vezes. E, gente, o que eu quero dizer com vocês com isso? Quando Deus tem realmente um propósito, ele vai até o fim. E esse propósito, ele vai se realizar. Sabe, o que eu achei mais incrível foi essa tia não querer me abortar. Sabe, quando é a vontade do Senhor, não adianta nada do que a gente faça. Os planos de Deus são muito maiores e muito melhores do que os nossos. E naquele momento parecia ser o fim da linha para minha mãe. Ela não me queria, eu não fui uma criança desejada. Mas acontece que os planos de Deus eram mais altos para mim. E ele tinha um planejamento e um propósito. Hoje, agora, eu queria ler para vocês alguns versículos da palavra do Senhor que tem muito a ver com esse assunto. Com esse assunto dos livramentos que o Senhor já me deu, com esse assunto do aborto. E eu quero ler esses versículos para vocês. O primeiro vai ficar lá em Salmos 22:9, que vai dizer assim: Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio da minha mãe. Tu mesmo me tiraste do ventre. Salmos 22:10 vai dizer assim: Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Desde que nasci fui entregue a ti, e desde o ventre materno tu és o meu Deus. Salmos 71:6 vai dizer assim pra gente: Desde o ventre materno dependo de ti, tu me sustentaste. Desde as entranhas da minha mãe, eu sempre te louvarei. Que interessante o que o salmista vai dizer, né? Desde o ventre materno eu dependo do Senhor, eu dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas da minha mãe. Eu sempre te louvarei. O Senhor é quem sustenta, cara. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem planeja. Mais um que eu quero ler para vocês, que fica lá em Eclesiastes 11:15, vai dizer assim pra gente: Assim como você não conhece o caminho do vento, e nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Aí em Isaías 44:2, vai dizer assim: Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre, que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi. Ou seja, vocês prestaram atenção no que isso está dizendo? Aquele que o formou no ventre e que o ajudará. Fechando aqui a questão da palavra do Senhor, o que eu quero trazer com toda essa história enorme que eu contei para vocês é que quando a gente engravida, quando a gente tem um ser dentro da gente, a gente não tem apenas um feto. Eu quero que você foque bastante nesse modo de pensar. Você não tem apenas um feto. Você tem uma alma ali dentro. Você tem uma história ali dentro. Sabe que nada acontece em vão. A minha história foi de não ser desejada desde quando fui descoberta. Mas o problema nisso tudo é que foi o Senhor mesmo que me colocou ali. Porque, para ser sincera para vocês, até hoje eu sou um elo muito grande de ligação entre os meus pais. E naquele momento o Senhor me colocou ali para restaurar aquele casamento, que até hoje é bem sucedido.
Naquele momento o Senhor me colocou ali num momento que, aos olhos do homem, parecia ser totalmente inconveniente. Eu fui uma criança inconveniente, vamos dizer assim. Eu não deveria estar ali. O plano da minha mãe não era esse. O plano da minha mãe era largar o meu pai e viver a vida dela. O plano da minha mãe era esse, mas não eram os planos de Deus. Através daquela gravidez, o casamento dos meus pais foi restaurado, não imediatamente, mas através daquele sofrimento, a minha mãe começou a buscar o Senhor, os caminhos de Jesus. Através daquele sofrimento, ela se batizou, estando ainda grávida de mim. Através daquele sofrimento, quando eu nasci, o meu pai foi alcançado para o Senhor. Hoje ambos servem ao Senhor na casa de Deus. Hoje ambos têm uma vida boa, tranquila. Hoje estamos todos crescidos. E hoje eu sou um elo muito forte para os meus pais, sabe? Hoje eu sou uma filha que dá orgulho para eles. E isso porque lá atrás é o Senhor quem cuidou de mim e não deixou que eu fosse abortada. Então o que eu quero trazer para você hoje, se é que essa pessoa que está precisando ouvir isso ainda está aqui, e eu espero que esteja, porque eu acredito que valeu muito a pena ficar até o final, é que você não, quando você aborta uma criança, você não aborta apenas um feto, você aborta uma alma, você aborta uma história, você não sabe o que aquela criança poderia ser, e você nunca vai saber se você optar por abortar. Eu não vou te falar aqui para você abortar ou não, eu tô te contando a minha história, a minha experiência com isso. E para tentar te dizer que você não carrega apenas um feto, como todo mundo diz, é só um feto, só tem 3 semanas, só tem 5 semanas, nem tá formado ainda. Não. Foi o Senhor quem formou esse pequeno serzinho no seu ventre. Esse serzinho já tem alma, já tem uma alma que se formou ali dentro de você. E já tem um propósito de Deus para aquela vida. Eu não sei qual é a tua situação e se você, como a minha mãe também, no passado não tinha uma saída, não tinha condições de ter mais uma criança, ela não tinha condições nem físicas, financeiras e muito menos psicológicas para aquilo. Ela sofreu muito, mas eu tô aqui porque o Senhor me quis aqui. Por mais que os meus pais não quisessem, eu estou aqui, porque era um planejamento do Senhor que eu estivesse. E para honra e glória do nome do Senhor, eu sou uma bênção, me tornei uma bênção. Porque o Senhor quis que eu fosse, sabe? E o Senhor sempre foi comigo, desde que eu era bebezinha, desde que eu cresci, sabe? Fui crescendo na minha infância. E assim é com essas crianças que muitas das vezes são indesejadas, são crianças que não foram planejadas, foram crianças que os pais já pensaram em abortar e talvez você também esteja pensando nessa hipótese, mas eu vim para dizer para você, não faça isso. Você não vai abortar apenas uma criança, você vai abortar uma alma que o Senhor teceu dentro do seu ventre. E não importa se você tem condições agora ou não, passe pelo sofrimento, vale a pena. Porque quando nascer, você vai ver o quanto o Senhor te ama só de olhar para aquela criança. Por mais que seja difícil, ninguém está dizendo que vai ser fácil, mas que vai valer muito a pena. Lá na frente pode ter certeza que vai valer muito a pena. E essa dica que eu vou dar também é para as mamães. Eu acabei de dar um exemplo da minha mãe, né? Que a minha mãe, ela não me desejava, eu não fui uma criança desejada por ambos durante todo o período de gestação. E quando eu nasci, eu tive muitos problemas, eu chorava dia e noite. E por que eu chorava? Porque durante todo o período de gravidez a minha mãe chorava. E eu quero dizer, você que está grávida e está assistindo esse vídeo, você que pretende engravidar um dia, tente levar muitas coisas boas dentro do seu pensamento na gravidez. Ore muito. E tente sempre ficar feliz. É claro que vai vir as tristezas momentâneas ali, vai ter um problema ou outro durante o seu período de gravidez, mas eu quero te dizer que a criança, ela sente muito. Tudo que você for sentir, ela sente. Até hoje eu levo muitos problemas por conta disso, psicológicos. Até hoje eu tenho uma depressão, não uma depressão forte, mas de vez em quando me vem, assim, algumas tristezas do nada, sabe? E até hoje eu sinto isso, mas é por conta de que lá na gravidez, lá no passado, eu não me senti desejada. Lá na gravidez da minha mãe, no passado, eu não fui uma criança conveniente. Então, o filho lhe sente tudo isso, sabe? Então, é por isso que eu nasci com tantos problemas e tantos desafios ali. E não deixava minha mãe dormir de tanto que eu chorava, porque minha mãe também chorou muito. Então,
Essa é a dica que eu tenho pra dar também para as gravidinhas. Fiquem muito de olho nisso, sabe? Tentem passar uma gravidez tranquila para que o filho de vocês nasça também tranquilo e feliz. E, gente, eu não sei se esse vídeo ajudou alguém, mas esse foi o vídeo de hoje. Eu quis contar essa experiência pra vocês. E se essa experiência que eu fiquei sabendo que a minha mãe teve de ela ter pensado em me abortar e até chegado aí num lugar pra me abortar, se essa experiência me deixou triste, não. Essa experiência me deixou ainda mais feliz, cara. Porque eu sei que tem um Deus que cuida de todas as coisas antes de eu nascer. Eu sei que tem um Deus que não deixou que aquela mulher indicasse pra minha mãe o lugar pra me abortar. Eu sei que eu tenho um Deus que não deixou que a minha mãe fizesse essa besteira. Porque se minha mãe tivesse me abortado hoje, eu não ia escutar aqui no canal pessoas falando: você me ajudou, você abriu os meus olhos, você me ajudou a encontrar o caminho certo. Eu não tô dizendo isso pra me gabar não, gente. Eu tô dizendo que cada criança tem um propósito. E eu acredito que um desses propósitos é esse. Eu não poderia ajudar outras pessoas, eu nem existiria, não teria o meu filho, eu não teria a minha família. E quando a gente não aborta só uma pessoa, a gente aborta um sonho. A gente aborta uma vida inteira de uma criança que poderia ser feliz. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado, que vocês tenham refletido. Se você gostou, ajude o canal deixando o teu like. Eu sei, é muito chato pedir isso, mas o YouTube entende dessa forma, ele trabalha com isso, com algoritmos, então deixa o teu like, se inscreve no canal se você gostou desse tipo de assunto, tem muitos outros conteúdos interessantes que podem te ajudar, tá bom, gente? E é isso, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!